Olá a todos, eu sou o professor Evandro Roque, esse é o canal Teologia do Reino de Deus. Sejam bem-vindos para mais um vídeo sobre a teologia do Reino de Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho acerca da temporalidade do Reino de Deus. Para isso nós estamos levantando a seguinte questão: o Reino de Deus veio, o Reino de Deus está vindo, ou o Reino de Deus ainda virá? São diversas correntes teológicas que defendem esses três pontos de vista e nós vamos aprender um pouquinho sobre os três agora. Quando nós lemos o Novo Testamento, as epístolas em si, nós temos que levar em consideração uma questão teológica simples. As epístolas foram escritas antes dos evangelhos, e as epístolas tratam da vida da igreja no geral, enquanto que os evangelhos mencionam muito pouco a palavra igreja. Os evangelhos se concentram mais no reino de Deus. Alguns acreditam que esse fato de os evangelhos mencionarem mais o reino que as epístolas, e as epístolas terem sido escritas antes dos evangelhos, isso daria para entender que a igreja estava se preocupando muito mais consigo mesma e pouco com o reino de Deus. E aí os evangelhos foram escritos como suplemento das epístolas, evidentemente, e isso trouxe novamente a ideia do reino de Deus à tona. A terminologia completa, o reino de Deus, aparece predominantemente nos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Desde o anúncio de João Batista sobre o reino de Deus, passando pelo anúncio do Senhor Jesus, todo o seu ministério, dá-nos a entender que o reino de Deus estava chegando. Porque João Batista começa o seu ministério dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E o Senhor Jesus também, após ser batizado, ele começa a proclamar a aproximação do reino de Deus. Isso nos dá a entender que o reino de Deus estava se aproximando. E nós sabemos que o Senhor Jesus é Deus, ele não erra. Então, para o Senhor Jesus, o reino de Deus estava chegando, está cada vez mais próximo. Contudo, o Senhor Jesus Cristo nos ensina na oração do Pai Nosso a orarmos pela vinda do reino de Deus. Venha o teu reino. Para dificultar ainda mais a nossa situação, o Senhor Jesus Cristo menciona em Lucas capítulo 17, versículo 21, que o reino de Deus não vem com aparência exterior e que o reino de Deus já está entre nós. No caso, o Senhor Jesus estava falando às pessoas no geral, então o reino de Deus estava entre eles naquele exato momento. Agora nós temos um problema. O reino de Deus está se aproximando, o reino de Deus virá ou o reino de Deus já veio. Nós não podemos desprezar um ponto de vista e acolhermos o outro. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada fala exatamente dessas três coisas: que o reino de Deus está se aproximando, que o reino de Deus virá e que o reino de Deus já veio. Então, se a Bíblia Sagrada defende essa posição e apresenta a nós essas três posições, o que nós devemos fazer é tentar conciliar essas três posições. Não foi o que aconteceu com algumas linhas teológicas ao longo da história. Teólogos, por exemplo, como C.A. Dodge, no seu livro As Parábolas do Reino, ele defende uma escatologia realizada. Significa que, para ele, o reino de Deus já veio. Teólogos liberais como Rudolf Bultmann, Joaquim Jeremias também nos trazem posições diferentes sobre o reino de Deus, sobre a sua temporalidade. Aí nós vemos Rudolf Bultmann no século passado dizendo que o reino de Deus não veio. Por quê? Porque para Rudolf Bultmann, Jesus está assumindo o reino de Deus, ou a concepção do reino de Deus, do judaísmo. E no judaísmo, o reino de Deus viria com o Messias e mudaria toda a ordem cósmica, ou seja, destruiria as estruturas atuais e submeteria as nações, ou seja, toda a ordem cósmica seria superada pelo reino de Deus e subjugada pelo Messias. Por mais que isso tenha uma base muito sólida no livro de Daniel, é evidente que isso não aconteceu. Basta você olhar para a história para saber que o reino de Deus não veio nesses moldes, né? Depois de Rudolf Bultmann, nós temos o teólogo Joaquim Jeremias. Ele acredita também que o reino de Deus não veio. Contudo, ele é um pouco mais suave que Rudolf Bultmann e diz que o reino de Deus está se aproximando. E é daí que surge a ideia de uma escatologia em processo de realização, ou seja, o reino de Deus está se aproximando cada vez mais, está se aproximando paulatinamente. Posteriormente, nós temos uma visão, digamos assim, um pouco mais tranquila, um pouco mais abrangente, né, que chega a pegar esses três pontos aí sobre a temporalidade do reino de Deus na teologia do Novo Testamento de George Eldon Ladd. Outros teólogos também, como, por exemplo, Donald Guthrie, defendem essa mesma posição,
que o reino de Deus veio. Mas em que sentido que o reino de Deus veio? O reino de Deus foi inaugurado. Pelo menos é isso que nos diz Emil Brunner na sua Dogmática Cristã. Esses teólogos que defendem que o reino de Deus veio, eles não defendem que o reino de Deus veio em toda a sua plenitude. Eles acreditam que o reino de Deus foi inaugurado. Afinal de contas, conforme os dias vão passando, nós vamos se aproximando cada vez mais do reino de Deus e o reino de Deus vai se aproximando cada vez mais do nosso tempo. Mas a Bíblia apresenta as três posições, dizendo que o reino de Deus está se aproximando, dizendo que o reino de Deus já veio e também dizendo que o reino de Deus virá. Então, para fazer uma teologia saudável, nós temos que assumir esses três pontos, essas três posições e procurar uma conciliação dessas três posições acerca da temporalidade do reino de Deus. Primeiramente, nós devemos entender que o reino de Deus veio com Jesus em que sentido? Se você observar no livro de Lucas, no capítulo 4, no versículo 29, o Senhor Jesus vai tomar o pergaminho, vai ler o pergaminho, vai ler uma passagem acerca do ministério do Messias e vai dizer que aquela profecia acaba de se cumprir. Se você observar no livro de Isaías, de onde Jesus está citando esta passagem, você vai observar que aquele texto fala sobre o ministério do rei, o ministério do Messias. E ali ele apresenta características do reino de Deus, ou seja, de como que o reino de Deus estaria operando. Então, quando o Senhor Jesus diz que o evangelho está sendo pregado, o evangelho está sendo anunciado, a libertação aos cativos, isso significa para nós que é a operação do reino de Deus. Totalmente concordando com Emil Brunner, que diz que o reino foi inaugurado na pessoa do rei, ou seja, na pessoa de Cristo. E o reino de Deus está entre nós em que sentido? No sentido transformador, libertador, renovador. Então o reino de Deus, nessa concepção, foi inaugurado em Cristo e está em processo de realização. Quando o Senhor Jesus diz, em livro de Lucas, capítulo 17, versículo 21, que o reino de Deus já veio, mas ele não veio com aparência exterior, ele já está entre nós, digamos assim, nós devemos entender que o Senhor Jesus é o rei, ele está trazendo o reino com ele. Então, essa passagem nos diz respeito à ação do reino de Deus, que para o olhar físico, parece que o reino de Deus não está ali, mas o Senhor Jesus está trabalhando nos corações, está regenerando as pessoas, então não tem aparência exterior, mas o reino de Deus está ali. E a partir dessa passagem nós podemos afirmar que o reino de Deus já veio, ele foi inaugurado por Jesus e ele está em ação em nosso meio. Por quê? Porque ainda hoje o Senhor Jesus está regenerando pessoas, transformando, libertando, curando e inserindo essas pessoas na sua igreja. Mas se o reino de Deus já veio, de acordo com o que foi afirmado até aqui, por que Jesus nos manda orar pela vinda do reino de Deus na oração do Pai Nosso? Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensina a orar pela vinda do reino de Deus, para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, como ela é predominante no céu, ou seja, na habitação de Deus. O que o Senhor Jesus está querendo dizer com isso? Que há um aspecto futuro do reino de Deus que ainda não se cumpriu, pelo qual nós devemos orar. E podemos dizer que esse aspecto futuro do reino de Deus é o aspecto político e social do reino de Deus. O reino pelo qual o Senhor Jesus nos ensina a pedir na oração do Pai Nosso é o reino pleno de Deus. É o momento em que Deus vai assumir completamente o governo e nesse governo de Deus não vai ter hostilidade nenhuma. Nem o inferno, nem o diabo, nem a morte, não vai ter nenhuma oposição, não vai ter dor, não vai ter sofrimento. É este reino que o Senhor Jesus está nos ensinando a orar, ou seja, o reino político e social, o momento em que Deus assume totalmente o governo e cria, o novo céu e a nova terra. Como Deus diz, eu faço novas todas as coisas. Na escatologia milenista, acredita-se que as profecias acerca do reino de Deus, ou seja, do governo de Cristo, dizem respeito ao reino milenar, ao momento que o Senhor Jesus vai governar este mundo pessoalmente. Só que mesmo nessa visão, nós precisamos entender uma coisa simples. Existe uma diferença entre o governo de Deus e o governo de Cristo. Não em termos do reino necessariamente, mas em termos da regência do reino. A regência do reino trata-se de qual pessoa da Trindade está governando naquele momento. E nós sabemos que o reino milenar, segundo essa visão milenista, o Senhor Jesus é que será o governante
do reino milenar. Esse reino que vai durar 1000 anos, em que Satanás estará amarrado e Jesus vai poder governar com vara de ferro, digamos assim, a sociedade, ou seja, com o poder absoluto. Contudo, o reino milenar não é o reino pleno de Deus. Por quê? Porque no reino milenar ainda haverá oposição. Daí a necessidade da vara de ferro para poder controlar as nações e para demonstrar o seu poder absoluto. E mesmo dentro desta visão, depois de 1000 anos, Satanás será solto e irá conquistar as nações para se levantar contra Cristo. Então significa que o Senhor Jesus está governando no milênio, contudo existe ali oposição velada, ou seja, as pessoas aparentemente servem a Cristo, mas no seu coração muitos deles queriam se opor a Jesus. Dessa forma existe oposição no governo milenar, então não é o reino de Deus plenamente. Por quê? Porque no governo pleno de Deus, a morte foi vencida, o inferno foi vencido, o diabo foi vencido, toda a oposição a Deus foi vencida e não haverá mais sofrimento, não haverá mais luta, não haverá mais dificuldade, porque Deus, ou seja, o Pai, estará nos governando pessoalmente. Dessa forma, qual é o reino pelo qual o Senhor Jesus nos ensina a orar na oração do Pai Nosso? É o novo céu e a nova terra, o governo pleno de Deus, onde Deus vai nos governar sem oposição alguma, sem dor, sem sofrimento, sem lágrimas, sem frustrações. Este reino pleno de Deus é o novo céu e a nova terra, e este reino é o reino eterno de Deus. É o governo que não terá fim, cumprindo então aquela mudança da ordem cósmica profetizada por Daniel e que Rudolf Bultmann acreditou que não aconteceu. De fato, ele não estava errado, não aconteceu, mas vai acontecer futuramente. Para que você possa expandir o seu conhecimento, basta você pegar um pouco mais desses autores que eu citei, as teologias sistemáticas, as teologias do Novo Testamento, do Antigo Testamento, conferir esses autores e compará-los com a posição bíblica, da temporalidade do reino de Deus. O reino já veio, o reino está vindo e o reino virá. As três coisas são posições da Escritura Sagrada e nós não podemos assumir um ponto e desprezar os outros, porque isso seria uma visão parcial da palavra de Deus, coisa que não é saudável para aqueles que querem fazer teologia. Mais uma vez eu desejo que Deus abençoe a sua vida. Você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, nos ajude a divulgar esse canal, nos ajude a divulgar os vídeos, porque esses vídeos têm alcançado muitas pessoas, essas pessoas têm sido edificadas pelo conhecimento teológico do reino de Deus. Que Deus abençoe, até a próxima, não esqueça de se inscrever no canal, que Deus abençoe.